Por fim, o último tópico importante de soluções tampão que a gente precisa entender é de fato a resistência do tampão à variação de pH, né, em termos mais quantitativos. E essa resistência ela é definida em função da capacidade tamponante do tampão, ou seja, qual que é a capacidade do tampão de resistir a variações de pH. Então, o que é capacidade tamponante? É a quantidade de ácido ou base que a gente pode acrescentar ao tampão, tal que o tampão não tenha um pH, que a solução não tenha uma variação de pH maior do que uma unidade. Então, é a quantidade de ácido base que pode ser adicionada ao tampão sem provocar uma variação de pH maior que mais ou menos uma unidade. Então, isso a gente pode calcular, né? Então, a gente já sabe qual que é a equação que dá o pH de um tampão ácido ou de um tampão básico, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, aqui para um tampão ácido, o pH é igual ao pKa do ácido mais o logaritmo da concentração do sal, ou vamos colocar na forma já que da qual a gente calcula o pH direto a partir da preparação da solução, né? Então, é da concentração analítica do sal do ácido dividido pela concentração analítica do ácido na sua forma do ácido que foi adicionado para a constituição do tampão. Então, lembrando, ó, se a gente aumenta a quantidade de sal, o pH aumenta, fica mais básico, porque o sal é um sal básico. Se a gente aumenta a quantidade de ácido, o pH vai diminuir, porque o ácido é efetivamente um ácido. Então a pergunta é, quanto a gente pode adicionar de ácido nesse sistema sem provocar uma variação de pH maior do que 1? Né? Então, o que significa adicionar ácido nesse sistema? Né? Então, a adição de ácido vai provocar, como a gente já fez algumas vezes, né? Essa equação, essa representação, né? Se a gente adicionar ácido nesse meio, então vamos entender o que acontece, né? A gente tem qual equilíbrio em solução? O equilíbrio fundamental nessa solução é este equilíbrio aqui. O ácido na sua forma protonada se dissociando, formando H+, o íon hidrônio, e acetato. Se a gente adiciona ácido na solução, a gente desloca esse equilíbrio nessa direção. Então, isso aqui é a adição de ácido. E, portanto, a gente aumenta a concentração da espécie protonada e a gente diminui a concentração da espécie desprotonada. Faz sentido, né? Então, o pH, o novo pH, o pH da nova solução, depois da adição do ácido, vamos chamar de pH 2, vai ser pKa mais o logaritmo da concentração de acetato de sódio. E lembra, essa concentração de acetato de sódio, ela está colocada aqui porque ela é aproximadamente a concentração de acetato em solução. E essa concentração de ácido acético é aproximadamente a concentração de ácido acético em solução. Então,
Ao adicionar um ácido na solução, a concentração de acetato vai diminuir. Portanto, a nova concentração vai ser a concentração de acetato que eu tinha antes da adição do ácido, menos a quantidade de ácido de H+ que eu adicionei na minha solução. E eu vou escrever assim, ó, concentração de H+ adicionada, esse subíndice AD. Então, a concentração de acetato diminuiu pela quantidade de ácido que eu adicionei. E a concentração de ácido acético na forma protonada, ela vai aumentar. E eu vou dizer que ela vai aumentar correspondentemente à quantidade de ácido adicionada à solução. Isso aqui, só para reforçar, isso aqui para anotar, né, é uma aproximação. Né? Você adicionou ácido, você deslocou esse equilíbrio para cá. Para que a quantidade de acetato diminua exatamente correspondentemente à quantidade de ácido adicionado, a gente tem que supor que todo H+ que foi adicionado reagiu com o acetato e formou ácido acético. Isso aqui é uma aproximação, mas é uma aproximação razoável, dado que a constante de dissociação desse ácido é da ordem de 10 a menos 5. Então, é um ácido fraco. Então, quando aparece um H+ em solução, 1 em cada 10.000 desses H+ vai reagir com o acetato, formando essa espécie aqui. Então, a gente está supondo que todo o ácido adicionado reagiu com o acetato, produzindo ácido acético na forma protonada, o que aumenta a concentração aqui embaixo, e consumindo acetato, o que diminui a concentração aqui de cima. A variação, quanto variou o pH, né? Então, variação do pH nesse processo. Variação do pH. Como variou o pH nesse processo? O delta de pH foi pH 2 menos pH 1, pH inicial, né? Pode chamar de 1 aqui, né? Antes da adição do ácido. pH 1, isso foi quanto variou, então tem que subtrair essas duas equações. O pKa não joga nem papel, então vai ser o logaritmo da concentração de acetato de sódio menos a quantidade de ácido adicionada dividido pela concentração de ácido acético mais a quantidade de ácido adicionada menos, né, vamos ter que mexer um pouquinho para cá, menos o logaritmo da concentração de acetato de sódio dividido pela concentração de ácido acético. Muito bem, então o pH, o logaritmo, a gente pode dividir, né? A subtração de um logaritmo é a divisão dos seus termos, então isso aqui implica que o delta do pH é igual a logaritmo de concentração de acetato de sódio menos concentração de H+ adicionada dividido pela concentração de ácido acético mais concentração de H+ adicionada. E aqui estou dividindo, então, multiplicado pela concentração de ácido acético dividido pela concentração de acetato de sódio. Tá? Então, eu dividi por isso aqui. Ou seja, multipliquei pelo inverso. Muito bom. Quanto que isso dá? Eu vou primeiro dividir todos os termos do numerador pela concentração de acetato de sódio. Então, isso aqui vai dar logaritmo de 1, né, que é a concentração de acetato de sódio dividido pela concentração de acetato de sódio, menos concentração de ácido adicionada dividido pela concentração de acetato de sódio. E eu vou fazer a mesma coisa no denominador, tá? Que tem que ir um pouquinho mais complicado, que na verdade eu tenho que multiplicar tudo isso por 1 dividido pela concentração de ácido acético, né? Que significa passar isso aqui para o denominador como 1 sobre isso. Então, vai dar a mesma coisa, vai ser 1 mais a concentração de ácido acético adicionada
dividido pela concentração de ácido acético, a concentração de ácido adicionada à solução tampão, dividido pela concentração de ácido acético usada para preparar a solução tampão. Ok? Muito bem, então a gente tem uma equação que diz para a gente qual que é a variação de pH que a solução tem, dada uma adição de ácido nessa solução. Tá? Então, a gente só vai, eu vou repetir ela aqui embaixo, porque a gente vai usar ela agora para vários exemplos. Tá? Então, a gente tem que a variação de pH da solução tampão é o logaritmo de 1 menos a concentração de ácido que foi adicionada, dividido pela concentração do sal, do ácido, que faz parte da solução tampão ácida, dividido por 1 mais concentração de ácido adicionada, dividido pela concentração de ácido acético da solução. Bom, o que a gente tem que calcular agora? A gente tem que calcular, dada uma adição de ácido, qual é a variação do pH e como isso é dependente das concentrações de acetato de sódio ou de ácido acético que tem na minha solução tampão. Então, exemplos, né? Exemplos. Vamos supor que a gente adiciona na minha solução 0,01 mol por litro de H+. Tá? Pode ser, por exemplo, proveniente de HCl. Né? Adicionei 0,01 mol de HCl por litro dessa solução tamponante. E que minha solução tampão originalmente tinha uma concentração, foi preparada, né, com uma concentração de acetato de sódio de 0,1 mol por litro e uma concentração de ácido acético de 0,1 mol por litro. Tá? Só faz sentido a gente falar de adições de ácido menores do que essas duas concentrações. Né? Lembra que justamente o funcionamento da solução tampão depende de que a quantidade de ácido de base adicionada seja menor do que as concentrações do acetato e do ácido acético em solução. Então, o tampão só funciona nessas condições. Então, só faz sentido falar de concentrações de ácido menores do que essas duas concentrações. E muito bem, qual que é o resultado dessa conta aqui? Né? Então, qual que é a variação de pH associada a essa adição aqui de ácido numa solução tampão preparada dessa forma? É o logaritmo de 1 menos concentração de H+ adicionado, 0,01 mol por litro de ácido, dividido por 0,1 concentração analítica de acetato de sódio, dividido por 1 mais 0,01 dividido por 0,1, que é a concentração analítica de ácido acético. Muito bem, vamos abrir a calculadora e ver quanto que dá essa conta. Então, a conta que a gente tem é o logaritmo de, no numerador, 1 menos 0,01 dividido por 0,1, no denominador, isso aqui dividido por 1 mais 0,01 dividido por 0,1. E a variação de pH foi de menos 0,087 unidades. Então, menos 0,087 unidades. Então, nota, a gente adicionou ácido, então o pH tem que diminuir
é consistente com que esse número seja negativo. Então, a gente tem uma variação, o pH diminui 0,087 unidades, quando você adicionou 0,01 mol por litro de H+, na solução preparada dessa maneira. Então, esse é o exemplo 1. Exemplo 2. Vamos adicionar a mesma quantidade de H+, tá? Então, eu vou separar aqui. Vou marcar isso aqui porque a gente vai adicionar a mesma quantidade de H+, porém, numa solução preparada com uma concentração de acetato de sódio de 0,5 mol por litro e uma concentração de ácido acético de 0,5 mol por litro. Ok? Qual que vai ser a variação de pH associada à adição da mesma quantidade de ácido, agora nessa solução aqui, que tem concentrações maiores dessas duas espécies? Então, vai ser o logaritmo de 1 menos, aqui no numerador é a concentração de ácido adicionada, então, mantém a mesma coisa, 0,01 dividido agora por 0,5, 1 mais 0,01 dividido por 0,5, e o resultado agora dessa conta, vamos fazer ela. Então, a gente vai trocar os dois denominadores aqui por 0,5, e o que a gente tem é 0,017 menos 0,017. Então, o que aconteceu? Quando eu adicionei a mesma quantidade de ácido numa solução com concentrações 0,1 mol por litro de cada uma das espécies que eu usei para produzir o tampão, eu tive uma variação de quase 0,1 unidade de pH. Quando eu adicionei na mesma quantidade de ácido num tampão mais concentrado, eu tive variação de pH menor, o que quer dizer que a capacidade tamponante, tá vendo? Eu adicionei a mesma quantidade de ácido e o pH variou menos aqui, ó. O pH variou menos aqui embaixo do que aqui. Então, a capacidade tamponante dessa solução é maior. Maior capacidade tamponante. Isso é sempre assim, né? Isso tem a ver com aquela observação que a gente fez a partir da equação de Henderson-Hasselbalch, que era essa aqui, né? Que o pH é o pKa mais o log dessa razão. E a gente precisava, para o funcionamento do tampão, que essas duas espécies tivessem concentrações bem maiores do que a quantidade de ácido adicionado. Então, quanto maior for a concentração dessas duas espécies, maior vai ser a capacidade tamponante, que é o que a gente observou aqui nos nossos dois exemplos. Então, esse é o conceito, que é o mais importante aqui da discussão, né? Então, como é que a gente dá um número para essa capacidade tamponante? Então, como é que a gente calcula a capacidade tamponante de cada uma dessas coisas para dar um número para isso, né? Capacidade tamponante vai ser quanto H+ eu tenho que adicionar por unidade de pH. Portanto, a capacidade tamponante, que eu vou chamar de Czinho minúsculo, vai ser a concentração de H+ adicionada dividido pela variação de pH da solução. O módulo disso, na verdade, tá? Porque a gente não vai diferenciar capacidade tamponante positiva de negativa. De tal maneira que, para a solução que tem concentração de ácido acético igual a 0,1 e concentração de acetato de sódio igual a 0,1 e concentração de ácido acético igual a 0,1, a gente tem que a capacidade tamponante é quanto H+ eu adicionei, naquele caso 0,01 de H+, que foi adicionado a mesma quantidade nos dois casos, dividido
por menos 0,087. 87, né, que era o que estava lá. Portanto, a capacidade tamponante dessa solução é 0,01 dividido por 0,087, que é de 0,11. 0,11 mol por mol, porque é mol por litro de H+, por unidade de pH. Então, ela é capaz de resistir a adições de pH, de tal forma que, se você adicionar naquela solução 0,11 mol por litro de H+, ela varia uma unidade de pH. No segundo exemplo, a gente tinha uma concentração de acetato de sódio de 0,5, todas essas concentrações estão em mol por litro, tá? Mol por litro. E uma concentração de ácido acético de 0,5 mol por litro. Nesse caso, a capacidade tamponante vai ser de 0,01, que foi a quantidade de ácido que eu adicionei naquele exemplo, dividido por menos 0,017, módulo disso aqui. Portanto, 0,1001 dividido por 0,017, 0,59 mol por litro por unidade de pH. Tá? Então, a capacidade tamponante da solução 2 é maior do que a capacidade tamponante da solução 1, como esperado, porque ela é mais concentrada do que a solução 1. Ok? Então, esse é o significado da capacidade tamponante. Quanto maiores forem as concentrações das espécies usadas para a produção do tampão, a capacidade tamponante é maior, e a gente mensura isso pela quantidade de ácido que tem que ser adicionada para provocar uma variação de uma unidade de pH na solução. Para terminar, né, só para reforçar um aspecto aqui, né, que essas duas soluções têm o mesmo pH, né, porque o pH, as duas soluções tampão que eu preparei aqui com essas duas concentrações, tem o mesmo pH, porque o pH é o pKa mais o logaritmo da concentração do acetato de sódio dividido pela concentração do ácido acético. E o pH é determinado por esta razão, e a razão nos dois casos é igual a 1, de tal maneira que o pH é o pKa nos dois casos. Tá? Então, nessas duas soluções, a gente tem pH igual a pKa. Portanto, o fato da gente ter preparado a solução de maneira diferente não alterou qual que é o pH da solução que eu estou trabalhando. Então, eu posso trabalhar numa solução do pH de interesse, só que aumentando essas duas concentrações, eu aumento a capacidade dessa solução de resistir a variações de pH. Isso é ter uma capacidade tamponante maior.